Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Pela glória de Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos. E hoje, irmãos, eu gostaria que pegassem a Bíblia que vocês têm aí perto de vocês e abrissem comigo em Mateus 18, do verso 21 em diante. Mas antes disso, irmãos, gostaria de logo dizer qual é o tema desse vídeo. O tema desse vídeo, irmão, é o perdão. Tanto no meu canal, como na igreja que você congrega, tanto na Bíblia também, o perdão é referido e proferido várias vezes. E sua importância também é exaltada. Porém, nós que vivemos aqui temos bastante dificuldade, na grande maioria das vezes, para entender seu propósito e sua importância. Porém, irmãos, não é nossa falta de entendimento que justifica nós não perdoarmos. O perdão é o que nos concede a graça de Cristo, nos permitindo entrar no céu. Então, irmão, tenha sempre em vista o perdão na sua boca e no seu coração. Não é esquecer, não é deixar para lá, é perdoar. Então, abra comigo, irmãos, como eu já disse, em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, quanto tinha, para que assim pagasse a dívida. Então aquele servo, com medo, prostrou-se e adorou o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão para com ele, soltou ele das grades e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando a mão dele, sufocou ele, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: Servo mau, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Irmãos, Jesus ressaltou várias vezes a importância do perdão. E não é sem motivo, pois o perdão não apenas liberta você do pecado, mas também daqueles pensamentos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Irmãos, nós vivemos e morremos por Cristo. E Ele, mesmo diante da cruz, com todos ali querendo matá-lo, em nenhum momento Ele quis o mal para eles. Ele os perdoou, e não foi um perdão da boca para fora, foi de coração. Pedro aqui, ele provavelmente estava brigado, em contenda com alguém, com um cobrador, com alguma pessoa, uma contenda ele fez. E agora ele queria saber se devia perdoar essa ofensa. E quantas vezes era necessário perdoar. Veja, irmãos, que ele tentou quantificar o perdão. Seja pela lei ou até mesmo pelo juízo do povo. Ele queria saber quantas vezes exatamente eu posso e devo perdoar o meu irmão. E em que situações? Irmão, pois Jesus foi logo dizendo: você deve perdoar 70 vezes 7. Pedro queria 7. Jesus disse 70 vezes 7.
Ou seja, irmãos, ele não quer dizer exatamente 70 vezes 7. Não vai ficar perdoando contando quantos perdão deu não, viu? O que ele quis dizer, irmãos, é que Pedro queria 7 vezes. Deus diz, você deve me perdoar muito mais do que isso. Ou seja, irmãos, não fique pensando, hoje meu irmão me fez uma grande ofensa e eu perdoei. Mais tarde ele me faz uma ofensa menor, não vou perdoar. Porque já perdoei essa grande, porque devo perdoar também a menor. Não é assim que funciona o perdão, irmãos. O perdão é para a sua liberdade e para a graça de seu irmão. Ele não deve ser usado como um contrato ou como negociação. O seu perdão mais salva você do que a teu irmão. Então, tenha teu perdão no seu coração, para que te liberte de vingança, de maus negócios, pois a Deus pertence todas essas coisas. E, irmãos, o servo da parábola, ele devia 10.000, não sei exatamente quanto fica em reais, mas é uma grande soma, independente da época. E devia não a qualquer um, mas ao rei, a seu mestre, aquele que tinha autoridade para tirar a vida, para vendê-lo se quisesse e para integrá-lo à prisão. E seus filhos e suas filhas também estavam na autoridade do rei. E irmãos, o rei tinha essa autoridade sobre ele porque ele aceitou um contrato, prometendo pagar. Do mesmo jeito, nós que aceitamos a Jesus, nós temos um contrato com ele. Nós seguimos a sua vontade, seus mandamentos, seus ensinamentos e aceitamos a sua graça como recompensa. O que ele deu de graça, você também deve dar de graça, seu irmão. Depois que o servo saiu do palácio, ele achou alguém que tinha uma dívida muito menor do que ele tinha. E embora ele tenha sido perdoado pela sua grande dívida, ele não perdoou o seu irmão que devia apenas 100. E fez muito pior, pegou o irmão e o jogou na cadeia. Irmãos, se até ele chegasse na cadeia e perdoasse seu irmão, seu conservo, da dívida que ele tinha, o rei o pouparia. Mas ele levou isso até o fim e por 100 ele perdeu a sua liberdade e ficou na mão dos atormentadores até que pagasse toda a sua dívida. Então, irmãos, queira a misericórdia, mas dê misericórdia. Você não pode querer, irmãos, apenas a recompensa, sem fazer também a obra. Muitos hoje em dia têm a dificuldade para perdoar porque o coração se endurece. Jamais perdoarei, nunca terá meu perdão. Quantas vezes você já escutou isso em volta de você, de seus irmãos dizendo isso para um outro? Eu ouvi várias vezes muitas pessoas falando isso. Mas, irmão, nunca diga isso, pois pode chegar a hora de você ser o pecador, de você ter feito a ofensa. E como esperará que seja perdoado se durante sua vida você não perdoou? O perdão, irmãos, ele liberta do pecado. Ele liberta nós da contenda. Ele é um grande passo. E o mais importante é o perdão. Então leve ele para a sua vida. E jamais queira resolver as coisas da sua própria maneira. Pois Deus escreveu um manual e basta você segui-lo e fazer seu trabalho com diligência. Então agradeço a todos agora que assistiram essa mensagem. E embora cheia de falhas pelo meu conhecimento, levem ela para o seu coração. E até a próxima vez e que Deus abençoe sua vida. E o perdão esteja em seu coração. Amém.